Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre como que a religião e a espiritualidade influenciam a saúde mental do indivíduo. Muito felizmente, com o avançar da ciência, a gente tem conseguido se relacionar de uma forma muito melhor com os assuntos da espiritualidade e da religiosidade. Por muito tempo, a gente teve um histórico de muita segmentação das ciências, dos saberes, né? E hoje a gente está tendo essa reaproximação, inclusive para muito benefício dos nossos pacientes, né? Para que a gente possa cuidar das pessoas que a gente atende de uma forma muito mais integrada e realmente compreendendo quais são os impactos de suas práticas, de suas crenças no seu dia a dia e em sua saúde mental. Então vamos lá. A OMS colocou desde 1988 a espiritualidade como uma dimensão da saúde, tá? Dentro daquele modelo multidimensional de saúde do OMS, a gente tem desde então da década de 80 o aspecto da espiritualidade. O que envolve esse aspecto, segundo a Organização Mundial da Saúde? É o conjunto de emoções e convicções de natureza não material e pela crença em algo maior na vida, para além da percepção e compreensão. Então aqui também vai englobar, por exemplo, a fé da pessoa, a esperança na vida, o amor próprio, tá bom? Então todos esses aspectos que têm a ver com a espiritualidade. Lembrando que a espiritualidade é um conceito que é maior do que religião, ou seja, dentro de espiritualidade a gente tem a religião. Por quê? A espiritualidade pode ser praticada sem o vínculo, sem a relação com uma instituição religiosa, ou sim vinculada a uma prática religiosa, tá bom? Então, portanto, é um conceito mais amplo e por isso que a OMS utilizou esse termo. A gente tem aí nessa relação de religião e espiritualidade e saúde mental, dois autores que são muito importantes para a gente aqui no Brasil. Um deles é o Moreira Almeida, que é um autor brasileiro que vem abordando essa temática em muitos artigos científicos, e o outro é o Koenig, que é um autor internacional que discute isso há muitos anos e amplamente, estudando diversas facetas que tem na interface saúde e espiritualidade e religião. Inclusive, eles criaram, traduziram instrumentos padronizados de medida em saúde mental, relacionando essa temática da religião e espiritualidade. Então, para quem gosta dessa temática, esses são dois autores chaves nesse tema. Eles realizaram uma revisão bibliográfica incrível, que saíram diversos estudos a partir dessa revisão sistemática da literatura internacional sobre religião e espiritualidade, que investigou desde o século XX tudo que foi publicado até os dias atuais nessa interface saúde, espiritualidade e saúde, não apenas saúde mental, beleza? E dentro dessa pesquisa, o que eles foram percebendo? Que a gente ainda está num período atrasado no que se refere a compreensão dessa temática de fato. Então, os estudos ainda são cheios de opiniões preconcebidas, sem bases científicas e boas metodologias, tá bom? Então, a gente ainda não tem as bases suficientes para fazer grandes afirmações e grandes conclusões de como que quais são os efeitos da religião e espiritualidade na saúde ou na saúde mental dos indivíduos, né? Mas o que eles perceberam foi que existe uma generalização ingênua, por um lado, né, e inflexível, de que a religião e a espiritualidade é sempre boa para os indivíduos. E também existe um ceticismo, né, que rejeita qualquer benefício, mesmo quando há evidências demonstrando que há sim esses benefícios. Então a gente ainda precisa superar os nossos preconceitos e a gente precisa, dentro aqui da área da ciência, ter uma metodologia e um olhar mais neutro, né, para poder de fato verificar resultados com uma maior imparcialidade, tá bom? E o que eles verificaram também através dessa revisão sistemática? Que os maiores níveis de envolvimento religioso das pessoas estão associados positivamente a indicadores de bem-estar psicológico, menos depressão, menos ideação e tentativas de suicídio e menos uso de drogas. Aqui cabe também um outro destaque. Esses autores verificaram que dentro do campo da saúde mental, a relação da espiritualidade e religião e dependência química é o tema que mais foi estudado,
tá bom? Muito mais estudado do que, por exemplo, a relação com a depressão, com a ansiedade, com os transtornos psicóticos, entre outros transtornos, beleza? O que eles também entenderam é que existe uma influência positiva do envolvimento religioso na saúde mental das pessoas, principalmente quando elas estão numa situação de estresse, ou seja, de pessoas sob estresse. Também eles entenderam, concluíram a partir dessa revisão, que atualmente já é possível afirmar com uma boa base científica de que o envolvimento religioso é geralmente associado a uma melhor saúde mental, beleza? Então vamos entender um pouquinho melhor quais são os benefícios da religião e espiritualidade na saúde mental dos indivíduos, de acordo com a ciência, e também vamos entender quais são as dimensões que a gente pode olhar e investigar com os nossos pacientes durante a avaliação e também para a gente poder olhar essas dimensões para entender o quanto que essa religião ou espiritualidade traz benefícios ou não para a vida dos nossos pacientes, beleza? Então, o que eles colocam é que a religião pode servir como um fator protetivo, como, por exemplo, promovendo uma melhor qualidade de vida, satisfação com a vida, felicidade, esperança, otimismo, gratidão e valores pró-sociais. Então, esses são fatores que foram encontrados na revisão realmente de associação, mas também pode estar associado a fatores de risco, como por exemplo, com aumento de ansiedade, depressão, suicídio e comportamentos de risco. E quando a gente for olhar as dimensões da religião e espiritualidade, vocês vão entender por que às vezes funciona como um fator protetivo e às vezes funciona como um fator de risco. Então, como benefícios, o que esses autores encontraram é que existe entre as religiões e espiritualidade um incentivo a comportamentos e estilos de vida saudáveis, né? Por exemplo, descansar um dia por semana, como algumas religiões colocam, considerar o corpo como um templo sagrado, ou seja, o corpo em si como sagrado, como divino e merecedor de todo cuidado. Beber e comer com moderação, ou seja, evitar qualquer tipo de excesso é algo que também é bastante comum entre as religiões, e também relacionamentos saudáveis que cuidem da pessoa. Também são consideradas positivas por oferecer um suporte social importante para as pessoas, independente se seguem uma religião, uma prática ou tradição espiritual, também um senso de pertencimento ao grupo, tendo aí, por exemplo, relações duradouras, promovendo uma melhor relação com família, com amigos, um estímulo para um convívio saudável com familiares e outros grupos. Também, comumente, há entre as religiões ou grupos espirituais, grupos de apoio para as pessoas que estão vivendo qualquer tipo de sofrimento, ou grupos de apoio para qualquer pessoa que queira se desenvolver enquanto indivíduo, enquanto ser sagrado. Também as religiões e espiritualidades apresentam um sistema de crenças que facilitam o manejo de estresse, não só do estresse, mas num conceito amplo, mas qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de problema, né? Oferece uma forma, um olhar, né, de como a gente vai manejar essa situação difícil que a pessoa está vivendo. Geralmente oferecem um estímulo para uma maior autoaceitação, um estímulo para se perceber como autoeficaz, como capaz de ter um enfrentamento adequado diante da situação que está vivendo, um estímulo à resiliência, um estímulo a sentimentos de paz, de autoconfiança, de propósito. Também há um estímulo a práticas religiosas que ajudam a manejar os sentimentos que são considerados geralmente angustiantes e negativos, como ansiedade, medo, tristeza, sentimentos de inferioridade, de desânimo, tá? Ou mesmo do isolamento. Geralmente, não só através do suporte social, mas do sistema de crenças, isso é mais ajudado, né? É uma forma de ajuda. Também existe sempre um direcionamento e orientação para o desenvolvimento espiritual. Existem alternativas de expressão do estresse e outros sofrimentos qualquer, ou seja, através de rituais que estimulam os estados alterados de consciência em algumas religiões, através de rituais que favoreçam a catarse, ou então oferecendo ambientes que facilitem para o indivíduo que ele possa se expressar emocionalmente ou que ele se sinta acolhido ao abrir algo que esteja
difícil em sua vida. É comum, né, qualquer religião ou espiritualidade, que a pessoa seja acolhida em seu sofrimento, que ela seja escutada, que ela seja valorizada, que ela seja ouvida, que ela seja considerada uma pessoa importante, uma pessoa que tem pessoas que querem ajudar, né? Então isso é algo que é extremamente importante, né? Esse senso de comunidade é muito evidente e importante. Também a gente tem um aspecto que é multifatorial, que une tudo isso que eu falei e vai para além, mas que essa combinação de comportamentos, de ambiente, de práticas, de crenças, impactam de uma forma global a saúde mental do indivíduo. Então, agora, olhando um pouquinho as dimensões que a gente pode olhar, que a gente pode conversar com o nosso paciente, como que estão presentes na vida dele, na relação dele com as religiões, a primeira é uma dimensão que refere à organização mesmo, né? Então, desde a frequência aos encontros do grupo religioso ou espiritual, por exemplo, quantas vezes essa pessoa vai numa missa, vai num culto, vai numa cerimônia, ou quantas vezes ela participa na semana de um grupo de oração. E também tem as práticas organizacionais que são privadas ou não organizacionais. Então, práticas como meditação, oração, leituras de textos sagrados ou leituras de textos espirituais, de materiais religiosos de forma geral, mesmo que livros, materiais na internet, às vezes é a opinião de algum líder espiritual, líder religioso. Também os programas televisivos ou na rádio ou mesmo na internet, divulgação de conhecimentos religiosos através da internet. Hoje em dia existe até grupos de práticas através da internet ou até de formação em algumas denominações religiosas ou mesmo grupos que estudam um determinado aspecto espiritual, tá? E a gente tem também uma dimensão que é a do coping, né? Que é como que são as estratégias relacionadas à religião e espiritualidade do indivíduo que ele usa, que ele coloca em prática, que ele tem como ferramenta para manejar situações desafiadoras do dia a dia dele e da vida dele, né? As situações estressantes. E aí o que a gente vai entender é que quando a pessoa tem um coping positivo, isso está associado a melhores resultados nos tratamentos dos nossos pacientes, né? Então vamos entender o que é o coping positivo e o coping negativo. O coping positivo é quando a pessoa, por exemplo, tenta encontrar uma lição divina numa situação estressante, tenta encontrar um significado para aquilo que ela está vivendo, que ela possa usar esse significado para resolver novos problemas, ou então para encontrar uma aceitação, ou para encontrar uma solução efetiva para aquilo que ela está vivendo. Entender que ela pode fazer tudo que está na mão dela da melhor forma possível, mas que ela tem limites e que ela pode fazer tudo aquilo que está ao seu alcance, mas que existe algo que ela também pode entregar e pedir ajuda ao seu poder superior, né? Ela também pode buscar ajuda e suporte tanto na comunidade espiritual ou religiosa ou com os líderes religiosos ou espirituais também. Também pode, aquele raciocínio, né, aquele pensamento de que a própria vida é uma parte de uma força espiritual maior, né? Ou então essa busca da religião para um direcionamento de uma nova vida, né? A gente tem até inclusive alguns estudos que o primeiro lugar que a pessoa que apresenta um sofrimento mental vai procurar ajuda pode ser um local, uma instituição religiosa, ou pode ser algum local de práticas espirituais, ou grupos de práticas espirituais, e pode ser que essa pessoa nunca venha a chegar num serviço de saúde ou buscar outra alternativa que essa a contemple, tá? Então, a gente reconhecer a importância disso na vida das pessoas. Também que é considerado um coping religioso positivo, buscar ou então ofertar, né, suporte, conforto espiritual para as outras pessoas também, né? Quantas pessoas encontram a motivação na vida justamente em ofertar esse suporte. E a gente tem como coping negativo aqueles comportamentos que são mais caracterizados como passivos. Então, por exemplo, esperar passivamente que o poder superior ou Deus controle a situação. E então, apenas, por exemplo, pedir para que Deus controle, pedir para que Deus
resolva e não engajar em nenhuma mudança comportamental, não tentar resolver, também não fazer, leigamente falando assim, mas assim, não fazer a sua parte, né? Perceber a situação como uma punição de Deus, né? Ou a ação de algum demônio, a ação de algum espírito negativo. Isso também pode gerar aí um medo e uma paralisia ou uma aceitação de uma condição muito ruim de vida porque é de merecimento, né, dessa punição, que também pode ser muito paralisante para o indivíduo. E também questionar o amor de Deus, né, achando que aquilo está acontecendo porque Deus não gosta, porque não existe amor em Deus, né? Então tudo isso seriam exemplos de coping negativo, que seriam formas de que essa religião, espiritualidade seria algo que colocaria, inclusive, em risco a saúde mental do indivíduo. Tá? Também temos uma dimensão de orientação religiosa intrínseca ou extrínseca, e aqui sendo a intrínseca também mais associada a uma melhor saúde mental, tá bom? Então a gente tem como intrínseca a maior motivação do indivíduo relacionada a uma vivência plena da religião, ou seja, servir a Deus, exatamente isso, né? Uma maior motivação em servir a Deus, sendo que outras necessidades que esse indivíduo possa apresentar sejam pontos menos significativos na vida dessa pessoa, ou que estejam harmonizados e integrados aos princípios religiosos dessa pessoa. Tá? E a extrínseca é quando o indivíduo vai usar a religião para os próprios fins ou com algum interesse, né? Então, por exemplo, quando ela é só mantida superficialmente, né? Ou quando ela é adaptada ou manipulada pelo próprio interesse da pessoa, quando ela considera dizer que é religioso, dizer que tem uma prática espiritual só porque é útil, né? Para fornecer uma segurança, um consolo, ou até uma sociabilidade, uma distração, um status, né? Porque geralmente a gente tem esse estereótipo da pessoa religiosa ou espiritual como um ser de bem, né? E a pessoa usar isso apenas como um status, quando ela não tem essa motivação, como eu estava falando para vocês, de realmente servir ao seu poder superior ou vivenciar a sua relação com o poder superior de uma forma genuína, né? Ou então, quando a pessoa ela foca apenas na autoabsorção, ou seja, faz como uma moeda de troca, né? Eu pratico essas coisas para eu ter uma autoabsorção. Isso geralmente está associado a dogmatismos, a preconceitos, com o medo da morte, com a ansiedade e também com os abusos religiosos, tá bom? Então, pessoal, essa dimensão da espiritualidade, da religiosidade com a saúde mental é um tema extremamente pertinente para quem trabalha com saúde mental, com saúde como um todo, tá? Em especial em saúde mental, porque quando a gente vai olhar para o indivíduo, esse pode ser um dos principais aspectos valorizados na vida dele. Então, a gente, para cuidar desse ser como um todo, para que a gente não negligencie uma área que é extremamente valorizada por ele, a gente precisa acessar, conhecer e também pensar um projeto terapêutico que cuide também desse aspecto da vida do nosso paciente, tá bom? Convido vocês para conhecerem a nossa pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais, um lugar que a gente, de fato, discute essa temática da espiritualidade e religião e como que a gente vai aplicar todo esse conhecimento no nosso dia a dia clínico, no nosso dia a dia prático nos serviços de saúde, tanto públicos como privados. Tá bom, pessoal? Agradeço a vocês, se puderem curtir esse vídeo, deixar algum comentário e até o próximo vídeo.